Meus queridos amigos, olha o que aconteceu. Toda a infraestrutura em torno de Bolsonaro convenceu-se do seguinte: não há como defender-se que Bolsonaro não participou de golpe. Esta defesa é uma defesa inglória e fadada ao fracasso. O que faz Bolsonaro, então? Bolsonaro tenta uma cartada desesperada. Reúne uma multidão na praça, que não era multidão tão grande assim. Quem andou, eu conversei com várias pessoas que passaram pela Paulista ontem. Estava normal o trânsito da Consolação, nos entornos da Paulista. Gente do Brasil inteiro juntou isso aí. Juntaram 110 mil pessoas do Brasil inteiro. Certo? E dá a senha ao Supremo Tribunal Federal. Se houver uma anistia, eu prometo paz. Se houver processo, nós vamos levantar isso aqui. Ou seja, Bolsonaro, na verdade, age como um bandido de alta periculosidade. O ato, e aí a palavra do Magno Malta, a palavra do Feliciano, se juntam e se amarram a de Bolsonaro. Eles vão pensar duas vezes. Eles vão ter que pensar melhor. Quando eu disse para você, na semana passada aqui, nesse mesmo canal democrático, que o objetivo era emparedar o Supremo, eles realmente fizeram isso ontem. Eles emparedaram o Supremo, ou tentaram emparedar o Supremo. O Silas Malafaia, que foi quem fez o discurso mais agressivo, não saiu do tom. Ele é o único não político, ele não tem mandato a perder. Certo? Então, o que ele faz? Ele partiu para o ataque ao Alexandre de Moraes. Certo? O ataque que ele faz ao Alexandre de Moraes é o ataque que ele podia fazer e os outros não. Mas todos ali cometeram crime de coação no curso do processo, inclusive o nosso governador. Esse governador que está fazendo um assassinato em massa lá na Baixada Santista. Nós vimos ontem 110 mil pessoas sendo usadas como massa de manobra, 110 mil pessoas crédulas, 110 mil pessoas que usaram suas economias, 110 mil pessoas que usaram seus dinheiros, 110 mil pessoas que cruzaram o país para apoiar, na verdade, a prática de um crime. Bolsonaro ontem mostrou que ele é capaz de qualquer coisa para manipular as pessoas que o apoiam. Ele não tem nenhuma consideração sequer pelas pessoas que ali estavam. No momento em que ele propõe a anistia, ele diz claramente: nós anistiamos coisas piores. Por que não anistiar isso? Por que não fazer? Só que ele propõe anistia para ele próprio. Eu nunca vi na história alguém propor anistia para si mesmo. Me anistiem, ou seja, não se fala mais em inelegibilidade, eu vou disputar as eleições normalmente, e eu garanto paz e tranquilidade a todos. Rafa, isso é coisa de gente perigosa. Isso é coisa de Pablo Escobar. Nós não estamos falando, não, isso é coisa de Mussolini. Não, isso é coisa de Pablo Escobar. Tocar o terror contra autoridades estatais em função de interesse próximo. Explica um pouco esse crime, Tardelli, do crime de coação nos rumos do processo. Foi o que você citou, né? Coação no curso do processo. No curso do processo. É um crime que pratica aquela pessoa, o réu, então, mais do que todos, né, que visa intranquilizar, amedrontar, coagir, constranger os outros atores processuais, partes, testemunhas, peritos,
O que as pessoas que estão no processo devem ter, no mínimo, é tranquilidade para que possam desenvolver as suas atividades fim. O que o Bolsonaro fez ontem, e ontem isso ficou claro, a fala do senador Magno Malta dentro do carro, a fala do senador do deputado Feliciano, agora eles vão pensar duas vezes, era evidentemente no sentido de constranger o Supremo Tribunal Federal. Não é que eles vão pensar duas vezes no sentido da legalidade do ato, não. Em razão das pessoas que aqui estão. O que o Bolsonaro fez processualmente falando, ele deu as bases que faltavam para a decretação da sua prisão preventiva, e te digo por quê, rapidamente, para a gente não tomar muito seu tempo. Por que o Bolsonaro tem o passaporte retido e por que o Bolsonaro... E aí eu chego eu termino essa nossa conversa dizendo o seguinte: uma das pessoas que falaram no ato de ontem foi o Valdemar Costa Neto. Concorda comigo? 20 ele esteve segundos, lá? Né? Um deles. Ele também é um dos co-indiciados, não é? Sim. Ora, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ele está proibido de se comunicar com o Jair Bolsonaro pela decisão da medida cautelar. Ou seja, houve um frontal descumprimento da medida cautelar. Na medida cautelar, há também uma requisição de investigação visando até a cassação do registro do Partido Liberal. No mínimo, eles descumpriram uma medida cautelar. Por que essas medidas cautelares foram impostas a essa turma? Porque ele preferiu, o ministro, impor essas medidas a prendê-los. A proposta inicial, Rafa, era prender. Ele, o ministro, falou assim: não, prender é muito grave, prender é muito radical. O ministro Alexandre de Moraes foi comedido. Não. Eu vou prender o passaporte, assim eu impeço que eles saiam do país. E vou proibir que eles se comuniquem, que eles fiquem tramando entre si. E mais para frente, a gente vai ver se é o caso de preventivo ou não. Agora, me parece que é muito prematuro isso. Ora, querido, eles descumprem a medida cautelar. O Valdemar Costa Neto lá esteve. Ele esteve no Palácio do Governo, onde esteve hospedado o Bolsonaro. Ou seja, o desafio à ordem do ministro foi aberto, foi claro. Né? A base da prisão preventiva já está criada, seja pelo ato, seja pelo espírito do ato, de um lado, seja porque quebrada as condições impostas pelo ministro para que eles permanecessem em liberdade. De um lado ou de outro, certo? Essas condições, as medidas cautelares não privativas de liberdade, estão no artigo 318 do Código de Processo Penal. Essas medidas quebradas autorizam o juiz a usar das medidas mais drásticas. Qual é a medida mais drástica? A prisão. Ora, eu não quis te prender. Falei para você não se comunicar. Você ocupa o Palácio do Governo do Estado. O senhor governador, certo? O senhor sabia que eles não podiam se comunicar. O senhor ofereceu o guarda-chuva para que eles fizessem isso? O senhor vai responder também. Parece que o que vai se desenhar aí é uma organização criminosa mais ampla.
O governador Tarcísio, não sei se por ignorância, não sei se por má fé, não sei se por falta de orientação jurídica, não sei se por má orientação jurídica, também entrou nessa jogada. Eu insisto, quem falar aí, não, o Bolsonaro está se assemelhando ao Mussolini, não está, não. Está mais para Pablo Escobar. Isso é crime organizado. Não é à toa que foi pego a cocaína no avião da FAB. As coisas começam a fazer um sentido agora muito mais, entendeu? Muito mais contextual. Como que o camarada chega? Como que o indiciado chega? Que é isso? Mas, Rafa, que coisa que é essa? O cara chega num caminhão para 100 mil pessoas, 150, 180. Fala assim, olha, vamos anistiar todo mundo e eu ofereço a paz. Eu sou anistiado, acaba, não se fala em inelegibilidade mais comigo, vida que segue, e todo mundo vai para casa feliz da vida. Rapaz, que isso? Que isso? Que isso? Pesado, hein?